Capítulo 4. Das disposições gerais, finais e transitórias. Seção 1ª. Das disposições gerais. Artigo 46. O Ministro da Justiça designará as autoridades policiais competentes, no âmbito da Polícia Federal, para autorizar a aquisição e conceder o porte de arma de fogo, que terá validade máxima de 5 anos. Artigo 47. O Ministério da Justiça, por intermédio da Polícia Federal, poderá celebrar convênios com os órgãos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal para possibilitar a integração, ao SINAR, dos acervos policiais de armas de fogo já existentes, em cumprimento ao disposto no inciso 6º do artigo 2º da Lei nº 10.826, de 2003. Artigo 48. Compete ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Justiça. Inciso 1º. Estabelecer as normas de segurança a serem observadas pelos prestadores de serviços de transporte aéreo de passageiros, para controlar o embarque de passageiros armados e fiscalizar o seu cumprimento. Inciso 2º. Regulamentar as situações excepcionais do interesse da ordem pública, que exijam de policiais federais, civis e militares, integrantes das Forças Armadas e agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o porte de arma de fogo a bordo de aeronaves. Inciso 3º. Estabelecer, nas ações preventivas com vistas à segurança da aviação civil, os procedimentos de restrição e condução de armas por pessoas com a prerrogativa de porte de arma de fogo em áreas restritas aeroportuárias, ressalvada a competência da Polícia Federal, prevista no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição. Parágrafo único. As áreas restritas aeroportuárias são aquelas destinadas à operação de um aeroporto, cujos acessos são controlados, para os fins de segurança e proteção da aviação civil. Artigo 49. A classificação legal, técnica e geral e a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de uso restrito ou permitidos são as constantes do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados e sua legislação complementar. Parágrafo único. Compete ao Comando do Exército promover a alteração do regulamento mencionado no caput, com o fim de adequá-lo aos termos deste decreto. Artigo 50. Compete, ainda, ao Comando do Exército. Inciso 1º. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de armas, munições e demais produtos controlados, em todo o território nacional. Inciso 2º. Estabelecer as dotações em armamento e munição das corporações e órgãos previstos nos inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º, 6º e 7º do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, Inciso 3º. Estabelecer normas, ouvido o Ministério da Justiça, em 180 dias. Alínea A. Para que todas as munições estejam acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente. Alínea B. Para que as munições comercializadas para os órgãos referidos no artigo 6º da Lei nº 10.826, de 2003, contenham gravação na base dos estojos que permita identificar o fabricante, o lote de venda e o adquirente. Alínea C. Para definir os dispositivos de segurança e identificação previstos no parágrafo 3º do artigo 23 da Lei nº 10.826, de 2003, Inciso 4º. Expedir regulamentação específica para o controle da fabricação, importação, comércio, trânsito e utilização de simulacros de armas de fogo, conforme o artigo 26 da Lei nº 10.826, de 2003. Artigo 51. A importação de armas de fogo,
munições e acessórios de uso restrito está sujeito ao regime de licenciamento não automático prévio ao embarque da mercadoria no exterior e dependerá da anuência do Comando do Exército. Parágrafo 1º. A autorização é concedida por meio do Certificado Internacional de Importação. Parágrafo 2º. A importação desses produtos somente será autorizada para os órgãos de segurança pública e para colecionadores, atiradores e caçadores nas condições estabelecidas em normas específicas. Artigo 52. Os interessados pela importação de armas de fogo, munições e acessórios, de uso restrito, ao preencherem a licença de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior, Siscomex, deverão informar as características específicas dos produtos importados, ficando o desembaraço aduaneiro sujeito à satisfação desse requisito. Artigo 53. As importações realizadas pelas Forças Armadas dependem de autorização prévia do Ministério da Defesa e serão por este controladas. Artigo 54. A importação de armas de fogo, munições e acessórios de uso permitido e demais produtos controlados está sujeita, no que couber, às condições estabelecidas nos artigos 51 e 52 deste decreto. Artigo 55. A Secretaria da Receita Federal e o Comando do Exército fornecerão à Polícia Federal as informações relativas às importações de que trata o artigo 54 e que devam constar do cadastro de armas do SINAR. Artigo 56. O Comando do Exército poderá autorizar a entrada temporária no país, por prazo definido, de armas de fogo, munições e acessórios para fins de demonstração, exposição, concerto, mostruário ou testes, mediante requerimento do interessado ou de seus representantes legais ou, ainda, das representações diplomáticas do país de origem. Parágrafo 1º. A importação sob o regime de admissão temporária deverá ser autorizada por meio do Certificado Internacional de Importação. Parágrafo 2º. Terminado o evento que motivou a importação, o material deverá retornar ao seu país de origem, não podendo ser doado ou vendido no território nacional, exceto a doação para os museus das Forças Armadas e das instituições policiais. Parágrafo 3º. A Receita Federal fiscalizará a entrada e saída desses produtos. Parágrafo 4º. O desembaraço alfandegário das armas e munições trazidas por agentes de segurança de dignitários estrangeiros, em visita ao país, será feito pela Receita Federal, com posterior comunicação ao Comando do Exército. Artigo 57. Fica vedada a importação de armas de fogo, seus acessórios e peças, de munições e seus componentes, por meio do serviço postal e similares. Parágrafo único. Fica autorizada, em caráter excepcional, a importação de peças de armas de fogo, com exceção de armações, canos e ferrolho, por meio do serviço postal e similares. Artigo 58. O Comando do Exército autorizará a exportação de armas, munições e demais produtos controlados. Parágrafo 1º. A autorização das exportações enquadradas nas diretrizes de exportação de produtos de defesa rege-se por legislação específica, a cargo do Ministério da Defesa. Parágrafo 2º. Considera-se autorizada a exportação quando efetivado o respectivo registro de exportação, no Sistema de Comércio Exterior, Siscomex. Artigo 59. O exportador de armas de fogo, munições ou demais produtos controlados deverá apresentar como prova da venda ou transferência do produto, um dos seguintes documentos. Inciso 1º. Licença de importação, LI, expedida por autoridade competente do país de destino, ou. Inciso 2º. Certificado de usuário final, EUSER, expedido por autoridade competente do país de destino, quando for o caso. Artigo 60.
As exportações de armas de fogo, munições ou demais produtos controlados considerados de valor histórico somente serão autorizadas pelo Comando do Exército após consulta aos órgãos competentes. Parágrafo único. O Comando do Exército estabelecerá, em normas específicas, os critérios para a definição do termo valor histórico. Artigo 61. O Comando do Exército cadastrará no SIGMA os dados relativos às exportações de armas, munições e demais produtos controlados, mantendo-os devidamente atualizados. Artigo 62. Fica vedada a exportação de armas de fogo, de seus acessórios e peças, de munição e seus componentes, por meio do serviço postal e similares. Artigo 63. O desembaraço alfandegário de armas e munições, peças e demais produtos controlados será autorizado pelo Comando do Exército. Parágrafo único. O desembaraço alfandegário de que trata este artigo abrange: Inciso 1. Operações de importação e exportação, sob qualquer regime. Inciso 2. Internação de mercadoria entre postos aduaneiros. Inciso 3. Nacionalização de mercadoria entrepostadas. Inciso 4. Ingresso e saída de armamento e munição de atletas brasileiros e estrangeiros inscritos em competições nacionais ou internacionais. Inciso 5. Ingresso e saída de armamento e munição. Inciso 6. Ingresso e saída de armamento e munição de órgãos de segurança estrangeiros, para participação em operações, exercícios e instruções de natureza oficial, Inciso 7. As armas de fogo, munições, suas partes e peças, trazidos como bagagem acompanhada ou desacompanhada. Artigo 64. O desembaraço alfandegário de armas de fogo e munição somente será autorizado após o cumprimento de normas específicas sobre marcação, a cargo do Comando do Exército. Artigo 65. As armas de fogo apreendidas, observados os procedimentos relativos à elaboração do laudo pericial e quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. Parágrafo 1º. A doação de que trata este artigo restringe-se às armas de fogo portáteis previstas no artigo 3º, caput, inciso 37, inciso 49, 53 e inciso 61, do anexo ao Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000. Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados, R. 105. Parágrafo 2º. Os órgãos de segurança pública ou das Forças Armadas responsáveis pela apreensão manifestarão interesse pelas armas de fogo de que trata o parágrafo 1º, respectivamente, ao Ministério da Justiça e Cidadania ou ao Comando do Exército, no prazo de até 10 dias, contado da data de envio das armas ao Comando do Exército, na forma prevista no caput. Parágrafo 3º. A relação das armas a serem doadas e a indicação das instituições beneficiárias serão elaboradas, desde que: Inciso 1º. Verificada a necessidade de destinação do armamento. Inciso 2º. Obedecidos o padrão e a dotação de cada órgão, Inciso 3º. Atendidos os critérios de priorização estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Cidadania, nos termos do parágrafo 1º do artigo 25 da Lei nº 10.826, de 2003. Parágrafo 4º. Os critérios de que trata o inciso 3º do parágrafo 3º deverão considerar a priorização de atendimento ao órgão que efetivou a apreensão. Parágrafo 5º. A análise da presença dos requisitos estabelecidos no parágrafo 3º será realizada no prazo de até 5 dias,
contado da data de manifestação de interesse de que trata o parágrafo 2º, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Cidadania, caso a manifestação tenha sido apresentada pelos órgãos de segurança pública, ou pelo Comando do Exército, caso a manifestação tenha sido apresentada pelas Forças Armadas. Parágrafo 6º. Cumpridos os requisitos de que trata o parágrafo 3º, o Comando do Exército encaminhará, no prazo de até 20 dias, a relação das armas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiária. Parágrafo 7º. Na hipótese de não haver manifestação expressa do órgão que realizou a apreensão das armas de que trata o parágrafo 1º, os demais órgãos de segurança pública ou das Forças Armadas poderão manifestar interesse pelas armas, no prazo de 30 dias, contado da data de recebimento do relatório a que se refere o artigo 25, parágrafo 1º, da Lei nº 10.826, de 2003, cabendo-lhes encaminhar pedido de doação ao Comando do Exército. Parágrafo 8º. O Comando do Exército apreciará o pedido de doação de que trata o parágrafo 7º, observados os requisitos estabelecidos no parágrafo 3º, e encaminhará, no prazo de 60 dias, contado da data de divulgação do relatório a que se refere o artigo 25, parágrafo 1º, da Lei nº 10.826, de 2003, a relação das armas a serem doadas, para que o juiz competente determine o seu perdimento, nos termos do parágrafo 6º. Parágrafo 9º. As armas de fogo de valor histórico obsoletas, objetos de doação nos termos deste artigo, poderão ser destinadas pelo juiz competente a museus das Forças Armadas ou de instituições policiais, indicados pelo Comando do Exército. Parágrafo 10. As armas de fogo de uso permitido apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus legítimos proprietários se cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 4º da Lei nº 10.820. Parágrafo 11. A decisão sobre o destino final das armas de fogo não doadas nos termos deste decreto caberá ao Comando do Exército, que deverá concluir pela sua destruição ou pela doação às Forças Armadas. Parágrafo 12. Ato conjunto do Ministro de Estado da Defesa e do Ministro de Estado da Justiça e Cidadania disciplinará o procedimento de doação de munições e acessórios apreendidos. Artigo 66. A solicitação de informações sobre a origem de armas de fogo, munições e explosivos deverá ser encaminhada diretamente ao órgão controlador da Polícia Federal ou do Comando do Exército. Artigo 67. No caso de falecimento ou interdição do proprietário de arma de fogo, o administrador da herança ou curador, conforme o caso, deverá providenciar a transferência da propriedade da arma mediante alvará judicial ou a autorização firmada por todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, aplicando seu herdeiro ou interessado na aquisição às disposições do artigo 12. Parágrafo 1º. O administrador da herança ou curador comunicará à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, a morte ou interdição do proprietário da arma de fogo. Parágrafo 2º. Nos casos previstos no caput deste artigo, a arma deverá permanecer sob a guarda e responsabilidade do administrador da herança ou curador, depositada em local seguro, até a expedição do certificado de registro e entrega ao novo proprietário. Parágrafo 3º. A inobservância do disposto no parágrafo 2º implicará a apreensão da arma pela autoridade competente, aplicando-se ao administrador da herança ou ao curador as sanções penais cabíveis. Artigo 67-A. Serão cassadas as autorizações de posse e de porte de arma de fogo do titular a quem seja imputada a prática de crime doloso. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no caput, o proprietário deverá entregar a arma de fogo à Polícia Federal, mediante indenização na forma do artigo 68, ou providenciar sua transferência no prazo máximo de 60 dias, aplicando-se, ao interessado na aquisição,
as disposições do artigo 4º da Lei nº 10.826, de 2003. Parágrafo 2º. A cassação da autorização de posse ou de porte de arma de fogo será determinada a partir do indiciamento do investigado no inquérito policial ou do recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo a todas as armas de fogo de propriedade do indiciado ou acusado. Artigo 67-B. No caso do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 12, para a renovação do certificado de registro da arma de fogo, o proprietário deverá entregar a arma à Polícia Federal, mediante indenização na forma do artigo 68, ou providenciar sua transferência para terceiro, no prazo máximo de 60 dias, aplicando-se, ao interessado na aquisição, as disposições do artigo 4º da Lei nº 10.826, de 2003. Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput implicará a apreensão da arma de fogo pela Polícia Federal ou órgão público por esta credenciado, aplicando-se ao proprietário as sanções penais cabíveis. Artigo 67-C. Quaisquer cadastros constantes do Sigma ou do Sinarm, na hipótese em que estiverem relacionados com integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, deverão possuir exclusivamente número de matrícula funcional como dado de qualificação pessoal, incluídos os relativos à aquisição e à venda de armamento e à comunicação de extravio, furto ou roubo de arma de fogo ou seus documentos.